Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Ayub Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. TVK desta semana recebe a psicóloga Elisa Neiva Vieira. A Elisa é entusiasta de muitas causas, entre elas hoje nós vamos falar uma que particularmente tem tomado o seu tempo para o estudo e a sua prática profissional, que é o mutismo seletivo. Algumas crianças, por timidez ou por N situações que nós vamos discutir neste programa, em determinados ambientes sociais, né, ou na escola ou nas suas atividades, emudecem e são falantes em casa. E aí nós poderíamos explicar ou dizer de maneira quase que simplista, isso seria o mutismo seletivo. É um prazer te receber, Elisa. Prazer é meu, Kiko. Muito obrigada por estar aqui novamente, podendo divulgar as causas que eu defendo. Exatamente, mutismo seletivo, meu trabalho começou há 20 anos atrás com mutismo seletivo, né? Nós tínhamos quase nada publicado, no Brasil nada. Fora do Brasil, algumas coisas que se publicavam e, inicialmente, as crianças que não falavam eram tidas como crianças birrentas, né? Era um comportamento de birra. No DSM e no CID era separado, o mutismo seletivo tinha uma categoria específica. Hoje ele entra dentro dos critérios de ansiedade do DSM-5 e do CID-10, né? Então, nós sabemos que hoje as crianças que se negam a falar em contexto social têm um mutismo seletivo e é um grau alto de ansiedade. E são vários graus de mutismo seletivo. No Brasil ainda nós não temos categorizado grau 1, grau 2, como uma depressão leve, moderada, intensa. Podemos até dizer que isso causaria depressão. Esta ansiedade, sim, em função pode. de não se comunicar. Isso precisa ser muito bem observado e fazer toda uma análise. Não pode ser muito simplista, né? Uma análise tem que ser altamente técnica. É um pouco complicado, porque assim, tem que ser feito todo um levantamento, complicado não, é delicado. Todo um levantamento familiar, né? Avaliar o histórico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico nos pais e nos outros familiares, isso é muito importante. A criança para de falar por volta dos 3 anos de idade, tá? Pode ser um trauma? Pode. Ela pode ter vivenciado um trauma, esse trauma pode ter gerado uma ansiedade, ela pode ter parado de falar nos ambientes sociais. Ela pode ou ter um mutismo seletivo, este trauma pode ter trazido uma outra complicação. Exato. No caso, nós estamos abordando, quer dizer, um trauma pode causar muitas coisas, mas também o mutismo seletivo, exato, que é este não falar nos ambientes, talvez, fora de casa. Especificamente na escola, né? Muito interessante porque se manifesta na escola. Os pais, via de regra, não têm essa devolutiva, demora um pouquinho, né, para que a escola diga para os pais que a criança não se comunica. Até porque as crianças são diferentes na casa e aquilo que os pais acham que elas são, e aí cria todo um universo que tem que se analisar, penetrar o núcleo, né? Exatamente, porque a criança com mutismo seletivo, ela está sendo, vamos supor, sendo seu filho, sim, e eu sendo a psicóloga. Ela pode não falar comigo, tá? Então, nós vamos passar por um tempo, um período em que ela não fala comigo. Eu saio do meu contexto com ela terapêutico e levo até você. A partir do momento em que ela começa a te ver, ela desenvolve a fala com você de maneira rápida, absolutamente compreensível, se faz compreender, independente da idade, né? Então, aí nós temos até que ter um cuidado para diagnosticar o mutismo seletivo diferentemente do autismo, porque tem muitas características parecidas. Que se confundem. Exato. Então tem muitas crianças, às vezes, que uma análise precoce pode se dizer autistas, mas ela pode ser uma mutista seletiva. Exato. Existe muita... os diagnósticos, às vezes, se confundem, né? Então, diagnosticar o mutismo seletivo não é tão difícil, existem alguns critérios para o diagnóstico, né? Mas algumas coisas são muito parecidas com o autismo, como a dificuldade de contato físico, né? As crianças com mutismo seletivo, via de regra, elas rejeitam um pouco de cuidado do contato físico das pessoas que ela não conhece, né?
E na escola ela não se comunica com professores, ela não pede para ir ao banheiro, não pede para beber água, não se comunica com colegas. Ela se isola, mas de uma determinada maneira, de uma determinada forma, ela tem o cognitivo dela preservado, né? Então, se não existe nenhum tipo de impedimento de cognição, ela vai... De aprendizado, de construção de conhecimento. Exatamente. Ela pode ser considerada uma criança, inclusive, com uma inteligência acima da média. Elas são muito inteligentes. Até porque no silêncio ela pode desenvolver uma concentração muito grande no aprendizado do conteúdo, né? Exatamente. Mas também podemos ter consequências nocivas num comportamento como esse. O que a gente pode mostrar de relevante para as crianças que têm um mutismo seletivo? Algumas não têm bons resultados escolares. O que isso traz de consequência à vida das crianças? Eu acredito que a maior consequência é que a criança se isola socialmente. Né? Então ela perde muito do que a vida pode trazer, né? Ela perde brincar com as outras crianças, ela perde se relacionar. Ela deixa de ser feliz, né? Ela é uma criança feliz em casa, né? Tá. Mas por outro lado... Ou às vezes nem em casa, né? Porque também não está completa, né? Pois é. Nós somos gregários, né? Nós congregamos, o ser humano ele não vive na solidão, né? Mas eu acredito que ela tenha os momentos, pelas crianças que eu observo, elas têm os momentos de felicidade com os pais. Em alguns casos, quando o mutismo começa a ser um pouco mais intenso, né? Ela para de falar com alguns familiares também, que são tios, avós, né? Isso daí começa a trazer a tristeza familiar. Aí eu posso dizer que você está certo nessa colocação que você fez, né? E aí é um caso um pouquinho mais severo do mutismo seletivo. E esse mutismo seletivo, ele começa em que idade e não sendo tratado, ele pode ir até que idade e sendo tratado a gente pode resolver essa questão num percentual de êxito muito grande, é por aí? Ele começa a ser observado a partir dos 3 anos, tá? Afeta em sua grande maioria as meninas. Com diagnóstico precoce hoje, com muita divulgação em internet, mídia, Facebook, nós estamos conseguindo trazer os meninos para a clínica, então tem começado a diminuir o caso de meninas. Quer dizer, na verdade, começa a se encarar de uma maneira real essa possibilidade com os meninos. Exatamente. Existem muitos meninos com mutismo seletivo. Tratado precocemente, obviamente, tudo que é tratado de uma forma precoce, o prognóstico é muito melhor. Claro. Né? Mas se a criança tende a desenvolver bem, né? Eu acredito que sim. Em alguns ambientes, no desenvolvimento, no desenrolar do tratamento e da idade da criança, ela ainda vai evitar a fala, né? Na adolescência é um pouquinho mais difícil de ser tratado, né? Porque ela já traz consigo toda uma construção de vida aonde ela aprendeu a não falar, ela aprendeu a não se comunicar. Por isso que os pais têm que estar muito atentos, né? No sentido de diagnosticar e de perceber essa dificuldade do filho, procurando um profissional competente, um terapeuta competente, no sentido e na própria escola, nesse diálogo de resultados escolares, para poder fazer essa interferência positiva na vida das crianças realmente no início da percepção do problema. Né? Exatamente. Gera muita ansiedade para os pais, obviamente, né? Porque a criança se mostra como uma criança diferente. Né? E aí também outras complicações, né? Porque aí o pai e a mãe, com motivo da dó, culpa, passa a não estabelecer limite para essas crianças. E as coisas pioram ainda um pouco mais, né? Alguns sim, em outros casos a família toda precisa ser tratada, né? Então é uma conjunção no tratamento do mutismo seletivo de família, escola, criança e os terapeutas envolvidos no processo. Aliás, a gente sempre observa, né, trabalhando com educação, com comunicação e gostando muito do assunto da psicologia, normalmente a criança vem a lousa limpa, né? Ela traz consigo a família e aí toda a sua vivência nessa família é que vai provocar o resultado dessa criança, né? Exatamente, né? Ela tem os modelos, né? Todos os modelos que são oferecidos. Algumas coisas nós podemos mudar, mas não podemos mudar tudo, né? Nós podemos não mudar, mas oferecer possibilidades de mudança para que se reflita sobre isso e que o modo operacional dentro da família se mude. Muito bem, eu recebo hoje no TVK a psicóloga Elisa Neiva Vieira e a Elisa fala hoje sobre mutismo seletivo. Tá? E, obviamente, no próximo bloco nós vamos tratar em discutir com a psicóloga Elisa sobre o tratamento, sobre as possibilidades de resultado
fantástico em crianças que têm o mutismo seletivo. Já já aqui no seu TVK. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Selite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. A crônica da semana com ele, Urbano Martins, aqui no seu TVK. Saiba que no fundo daqueles olhos enrugados existe o sinal de uma existência de muito exemplo. Daquelas mãos trêmulas existe gestos que carinharam muito você. Estou falando dos avós, pais e mães que hoje são velhos, são idosos, mas você saiu do ventre daquela mulher, teve o amparo da mão daquele pai. Lembre-se disso quando você entrar no ônibus e sequer fingir que ele está ao seu lado, esperando um lugar para sentar. Lembre-se disso quando descaradamente você chega num estacionamento e usa as vagas destinadas a eles. Lembre-se disso. Respeite as pessoas idosas, em quaisquer circunstâncias. Sei que ela é uma pessoa que toma muito medicamento, precisa de ter paciência. E se você viver bem e bastante, quem sabe um dia você chegue como eles estão agora. E quem sabe você não sinta na pele o preconceito e o desprezo que você sente por eles hoje. A psicóloga Elisa Neiva Vieira é a minha convidada desta semana no TVK e nós estamos falando sobre mutismo seletivo. Muitas crianças falam em casa, mas especialmente na escola têm um comportamento diferente. Não falam, ficam como se fossem mudas seletivamente. Elisa, como é que a gente pode tratar? Existe a possibilidade de tratamento com animais, com ecoterapia, com acupuntura, a terapia clássica, o conjunto de tudo isso, o possibilitar essa criança tecnicamente a estar em bibliotecas públicas, em locais públicos, desenvolvendo esse tratamento. Como é que a gente pode dizer as possibilidades e o resultado positivo quando a família também se envolve, a escola também se envolve nesse processo de cura deste mal que é o mutismo seletivo? Kiko, eu transitei por diversos momentos, por diversas países, buscas também, né? Busquei muitas referências e a minha formação ela é um pouco multifatorial, assim, digamos. Eu sou formada, tenho formação em psicanálise, psicoterapia corporal e agora estou fazendo a formação em psicoterapia comportamental, tá? Que eu acredito que seja o eixo mais adequado em termos de obtenção de resultados efetivos para as crianças com mutismo seletivo. O interessante é tirar essa criança da crise, né? Porque o que eu digo
para os pais, para todas as pessoas que me procuram. Nós não queremos ver a criança sofrendo, nós vamos resolver essa questão, né? O mutismo seletivo traz muito sofrimento para a criança e para toda a família. Então nós precisamos ir nesse foco do não falar. Como é que eu faço uma criança que não fala diante talvez de um trauma, fala na casa e não fala no ambiente social, especialmente na escola, que é um momento em que a criança passa muito parte do seu tempo? Como é que funciona isso? Eu faço todo um trabalho integrado com as escolas, com os pais. No meu consultório hoje, quando eu atendo as crianças com mutismo seletivo, eu já desmontei todo o meu setting, que era o anterior, e hoje eu tenho um setting específico para atendimento das crianças com mutismo seletivo, tá? Se a criança não aceita ficar comigo fechada na sala, que é o que nós preconizamos dentro da psicologia, naquele momento dela, a família entra junto, nós deixamos a porta aberta, então o tempo de espaço de atendimento dessa criança para outros atendimentos é bem maior, né? A ecoterapia entrou até em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, não é usado. Na Inglaterra foi usado um gato como um objeto transacional, digamos assim, para que as crianças falassem, duas crianças, até o primeiro livro de mutismo seletivo traduzido no Brasil, duas crianças autistas e mutistas seletivas, tá? Então eu uso muito como terapia integrada, né, a acupuntura e a ecoterapia, porque o cavalo ele produz na criança uma tranquilidade, né? Você tem que dominar um bicho muito grande. Trabalhar o equilíbrio, postura. Exatamente, e a partir de que trabalha o equilíbrio, a postura. Dominar o eixo. O domínio, né? A atenção, a concentração, o contato com um animal muito grande, você percebe que você pode dominar. Você também tem outras funções que são ativadas, neurológicas, produzindo serotonina, evita que as crianças precisem ser medicadas, porque em alguns casos nós precisamos indicar a criança para medicação, né? E aos poucos, depois que a criança efetua um vínculo comigo, nós vamos introduzindo outras questões sociais dentro do atendimento. Quem é o parceiro do psicólogo? O neurologista, o psiquiatra? No caso da medicação? Ou pode ser ambos? No caso da medicação, o psiquiatra é a pessoa, um psiquiatra especialista em crianças e adolescentes. Existe uma diferença do psiquiatra especialista em crianças e adolescentes do psiquiatra de adulto para poder medicar. Mas as famílias que entram e enfrentam essa situação, encaram esta realidade, na sua grande maioria tem êxito no resultado desse tratamento, né? Vem tendo êxito, sim. Eu acredito assim, os casos que eu tenho atendido, eu estou muito feliz com o resultado, né? Em pouco tempo as crianças começam a manter um contato comigo. Às vezes, via de regra, elas chegam já comigo falando, ou às vezes não falam por um tempo longo e daí começam a falar. Começam primeiro a sussurrar, depois começam, porque é natural, a gente espera que isso aconteça. Por isso que é importante os pais participarem de reuniões escolares dos seus filhos, né? No sentido de também discutir com o professor se a criança é falante, se ela não está falando, se ela é maravilhosa, é tão quietinha, tão concentrada, mas aí pode também ter um problema, né? Sim, mas acho que não é só participar da reunião, acho importantíssimo participar da reunião, mas também buscar esses professores a todo momento, buscar a coordenação, buscar os professores e saber... E a escola está aberta também para isso. Claro, os professores, eu tenho tido a experiência de atender até casos fora do país, né? Os professores são muito integrados, eles querem ajudar, né? As escolas estão abertas, é um trabalho que não é fácil, a gente precisa mudar até muitas coisas na escola. É desconhecido, né? Exatamente. Muitos diagnósticos errados em função do não conhecimento do mutismo seletivo. Exatamente. Quando eu trabalho com as escolas, o primeiro foco é o que é o mutismo seletivo. Aí, como nós vamos tratar essa criança com mutismo seletivo? De maneira simplista até, como é que a gente pode avaliar que alguma coisa está diferente com o filho da gente? Quais seriam o roteiro para isso, doutora Elisa? Para a gente tentar esclarecer um pouco para o nosso público. A criança ficar mais quieta, em ambientes sociais a criança não se comunicar, você pede para a criança, por exemplo, comprar balas. Né? Que criança não vai querer comprar bala, comprar um cupcake? A criança não consegue pedir, a criança não consegue perguntar quanto custa, não consegue pagar. Em parques, ela não interage com outras crianças, não pega uma bola que caiu no chão e não volta de volta para outra criança que jogou, né? Para de falar com algumas pessoas na família. O mutismo seria, na verdade, a consequência, né?
que rola em torno de tudo isso, o que envolve em torno de tudo isso seria uma ansiedade e outros problemas que estão... O mutismo seria quase, talvez, o ponto final. Este silêncio é o final, que está, na verdade, é o silêncio que grita. Exatamente, né? Mas a ansiedade advém da onde? Isso precisa ser estudado, né? E com crianças é difícil ainda a gente conseguir compreender da onde vem a ansiedade, né? Então, nós lidamos com muitas questões de reforçar comportamentos que sejam positivos dela, né? E extinguir a ansiedade de outras maneiras. A medicação é o último ponto, mas as práticas físicas, os relaxamentos são muito produtivos. Gostaria de saber da senhora o seguinte, já que é algo muito novo no Brasil, onde a gente pode encontrar um pouco de literatura, Google, que outro tipo de possibilidade que a gente tem, além de palestras com profissionais qualificados como a senhora, de conhecer um pouco mais sobre esse tema? Onde a gente pode encontrar? Olha, publicações nós não ou alguma temos... sociedade brasileira ou internacional de mutismo, já existe isso? Já existe sim. Nós temos o Child Mind Institute em Nova York. Ele é específico para o tratamento de mutismo seletivo e ansiedade e distúrbio de atenção e concentração, né? Foi onde eu estive agora no começo do ano. Mas mutismo e ansiedade me parece que são irmãos, né? Gêmeos. Exatamente. E existem outros centros também, a doutora Elisa Chippon-Blum, que também trabalha com mutismo seletivo. São centros de referência onde nós podemos buscar pela internet. Mas todos fora do Brasil? Todos fora do Brasil, né? No Brasil nós temos grupos formados por pais, por profissionais, que se encontram e trocam as ideias, né? Mas ainda é muito recente isso no Brasil. Muito recente. Algumas coisas vindo também da Argentina, né? Com bastante embasamento teórico, muito bem feitas. Temos uma tese de mutismo seletivo defendida no Brasil, né? Da doutora Ana Cláudia Peixoto, se eu não me engano é Peixoto, doutora Ana Cláudia, eu estou confusa com o sobrenome. E algumas outras publicações que foram estudos de caso. Eu participei de muitos estudos de caso, orientei muitos estudos de caso. Agora estou fazendo um estudo de caso para ser publicado pela minha formação em terapia comportamental. E casos que estão sendo, graças a Deus, muito felizes. Doutora Elisa, não dá para a gente conversar com a senhora, lembrar, né? Estamos aqui no mês, vivendo o mês de outubro. A doutora Elisa foi uma das figuras, e se não a principal, com alguns colaboradores, que trouxe e mostrou o que era o Outubro Rosa para a cidade de Sorocaba. Me parece que a sementinha que você plantou, na verdade, geminou e nem era um propósito teu amarrar isso consigo. Outros grupos surgiram e a cidade, você se sente feliz em ver Sorocaba acolhendo o Outubro Rosa naquela sementinha que você plantou, Elisa? Muito feliz, Kiko. Amanheceu Outubro Rosa, né? Tudo rosa, né? Na cidade, por todos os lugares, as pessoas falando, no centro da cidade, nos bairros da Zona Sul, da Zona Norte. Então, assim, encontrando as pessoas, eu vejo que foi muito produtivo. Foi um trabalho que durou 7 anos, né? A causa agora foi amplamente abraçada pelo poder público. Eu me sinto muito feliz de ver que as pessoas estão se comprometendo, que o Outubro Rosa está acontecendo mesmo no coração das pessoas e que a mensagem de que o câncer de mama precisa ser diagnosticado precocemente e que tem cura está sendo passada. Bom, para a gente finalizar, né, quando a gente fala Outubro Rosa, nem todas as pessoas sabem que a doutora Elisa tem uma formação na área de psicologia e um canal muito sério em relação à psico-oncologia e trabalhou desde muito tempo com as pacientes que vivem esse processo de enfrentar o câncer, especialmente o câncer de mama, e aí toda essa integração nisso. Como é que é a vida dessas pessoas? A cura é muito alta e como é que é renascer? E a terapia faz parte desse processo de reconstrução, de encarar o mundo de uma maneira diferente. Como é que tem sido essa experiência no dia a dia profissional da senhora? É uma experiência muito rica, Kiko. Eu acho que assim, eu só pude fazer o que eu fiz porque as minhas pacientes me ensinaram, né? A gente só pode trabalhar quando a gente viveu, eu vivi isso na minha família, né? E eu acho que o trabalho é muito mais efetivo quando você tem as suas pacientes e quando você vive de perto a questão da doença. Então, assim,
Cada paciente é uma nova aprendizagem, né? O grupo Andanças também é uma aprendizagem muito intensa. Aliás, o Fábio Machello, participou, né, produzindo o estilo das camisetas. Foi um projeto que salvou muitas vidas com isso, né? Salvou vidas. Eu acho que o Fábio Machello, assim, mora no coração de todas as pacientes, no meu coração. A maneira como ele abraçou a causa, eu acho que ele não tem noção. Eu tenho um pouco da noção de quantas pessoas ele ajudou a salvar. Né? Se essas camisetas eram usadas, não sei aonde elas poderiam ser usadas para caminhar, para ir ao supermercado, para sair, não sei, mas as pessoas levavam a mensagem. E faziam o autoexame. E com isso se salvaram. E se vestiam de rosa, né? Muito bem. Então, Elisa, foi um prazer recebê-la no TVK, na nossa Interativa TV, e que a gente possa, em breve, falar de tantos temas importantes os quais a senhora tem na vivência profissional. Muito obrigada. Prazer. Doutora Elisa Neiva Vieira foi a nossa convidada do TVK na sua Interativa TV. Fique com Deus e até o nosso próximo TVK. Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Eleg Ambientes. Estela Yubi Banqueteria. Ateliê Ângela Guimarães. Morarte.